Uma declaração de amor para sua esposa no Instagram. Conteúdo. Uma playlist de música clássica do século XIX. Conteúdo. Um texto contando a sua experiência ruim num rodízio de comida japonesa. Conteúdo. Uma lista de livros importantes da literatura mundial. Conteúdo. Casimiro reagindo a um vídeo do Diogo Defante, reagindo a um vídeo do Casimiro, reagindo a um vídeo de organização de geladeira. Conteúdo. Percebem o problema? Toda forma de expressão humana feita em público nas redes sociais virou conteúdo. Mesmo se você, na sua inocência, colocar uma foto com o seu filho recém-nascido, os estrategistas digitais dirão que isso é ótimo, porque humaniza o perfil e permite que você conte alguma história que gere engajamento como efeito colateral. Você, assim, demonstra que é um bom pai e a audiência que são ótimas pessoas, por se animarem com uma foto tão emocionante e, ao mesmo tempo, familiar. Você vai dizer que fora da internet é assim também. Mas nem tanto. Na verdade, a situação é tão única que não postar se tornou pior do que postar algo ruim, porque sem conteúdo é como se você não existisse. Eu, por exemplo, vou para a academia 4 vezes por semana e acho que eu nunca postei nada assim. Para quem me segue é como se eu não malhasse. Isso não era nada demais até uns 20 anos atrás, talvez menos, quando a internet era um negócio e uma vida que pouquíssimas pessoas tinham a paciência para acessar e viver. Eu, por exemplo, entrei no Instagram no final de 2019. Antes disso, eu nem tinha o aplicativo. A internet era só uma opção para uma minoria que gostava de compartilhar sua vida por meio de fotos. Hoje ainda é uma minoria que vive da e para a internet, mas precisamos reconhecer que a maioria que ainda sonha com isso, mas não posta, não entra nesse jogo porque simplesmente prefere a doce promessa de que um dia sairão do anonimato direto para a fama, sem passar pelas vaias sem vozes do curtir que nunca chega na hora que você mais precisa deles. Elas não querem passar por esse limbo em que você vive por muito tempo quando você não sabe nem o que fazer, nem como fazer e nem se isso vai dar em algo. Você tem a internet com todas as desvantagens dela, se expondo a vários desconhecidos sem ganhar nada em troca. Eles são ainda consumidores de conteúdo. Seja como for, para quem quer viver ou ainda vê os outros vivendo da internet, o conteúdo virou a matéria da qual somos feitos e com a qual preenchemos cada segundo acordados. Você sai do Instagram para entrar no YouTube, para entrar no WhatsApp, voltar para o Twitter e terminar o dia vendo o 100º episódio de uma série que já deveria ter acabado na Netflix, que vende conteúdo como filme, caso você não saiba. Como uma gosma cósmica, o conteúdo engoliu a nossa identidade em nossos dias. Hoje somos definidos pelo conteúdo que produzimos. O resto é fumaça e promessa. Mas nem sempre foi assim. Quando Tim Berners-Lee lançou a primeira página da internet 30 anos atrás, ele não tinha imaginado que as pessoas usariam a internet para ganhar dinheiro falando o nome de fruta e vendendo foto de pé. Aquilo que começou como projeto de pesquisa, ao longo dos anos, foi se transformando em um meio de personalização. Plataformas como Blogspot, WordPress deram ao povo da internet, que era bem pequeno à época, a possibilidade de ter uma página pessoal. O máximo que você podia fazer no início era escrever, escolher uma ou outra cor e passar o tempo em salas de fóruns, já que quase não havia gente para comentar nos seus posts mesmo. É difícil imaginar, mas as pessoas escreviam e as mais ousadas até liam mais de 2.200 caracteres nessa época. Era um meio mais tipográfico do que social. Era um lugar para você escrever coisas e comentar nos textos de outras pessoas, mais ou menos como acontece hoje no Substack.
mas ninguém achava que estava fazendo conteúdo. Alguns anos mais tarde, você poderia falar com outras pessoas de uma forma mais imediata. A minha alegria como adolescente dos anos 2000, quando comprei o meu primeiro computador, e sim, eu comprei o computador trabalhando como empacotador de supermercado. Era voltar do trabalho e usar o famoso MSN. Infelizmente eu descobri cedo que não dava para usar muito a internet se você trabalhasse porque faltava tempo. De qualquer forma, a internet no Brasil era a internet de escada, que apenas os ricos usavam de dia porque custavam como ligações. Era uma internet muito cara. Foi talvez a internet mais lenta já feita pelo homem. Não dava para baixar músicas e muito menos filmes em menos de, sei lá, um dia, uma semana. Mesmo com o LimeWire, um torrent da época, eram boas horas para você baixar uma só música que nós ouvíamos dezenas de vezes até baixar as outras. Eu e meus amigos dividíamos as músicas de um álbum para cada um baixar cada uma das faixas. E assim passávamos para o computador uns dos outros por meio do Jurássico Pendrive. E assim poderíamos ouvir o novo álbum de uma banda em apenas uma semana, em vez de um mês. Eu não preciso dizer que nem se viciar em pornografia era fácil, porque era praticamente impossível baixar um filme e apenas os mais devassos iam até lan houses noturnas para satisfazer sua fome de nudez. Até a internet era coletiva e física nessa época, porque apenas esses lugares tinham uma internet rápida o bastante para você se viciar nela. Mas era um vício com hora para acabar, pois você comprava as horas de uso do computador, que na época custava R$1 a hora. Novamente, ninguém, nem eu, nem meus amigos, achávamos que estávamos produzindo conteúdo. Até que veio o Facebook. O Orkut foi uma criação turca que deu mais certo aqui do que lá. Eu gostava do Orkut, eu seduzia minha esposa por lá. Eu tenho uma história com a rede. A estrutura de fóruns dava uma organização que só o Reddit conseguiu recuperar. Eu não me lembro de, na época, alguém querer ser criador de conteúdo. Ninguém estava produzindo conteúdo intencionalmente para ser alguma celebridade e ganhar algum tipo de contrato para promover produtos. Mesmo querendo contar mais sobre a minha experiência com o Orkut, e eu adorava o fato de no início você poder ter apenas 10 fotos. Foi o Facebook que mudou tudo, não só para mim, mas para o mundo. Mais especificamente, a invenção maravilhosa do Sr. Justin Rosenstein. Em 2007, esse engenheiro ingênuo criou o botão de curtir. A ideia dele era motivar as pessoas a postarem mais coisas positivas na rede. Você posta, alguém curte e demonstra o quão feliz está pela sua postagem. Antes dele, o seu feed era meio chato e poucas pessoas se preocupavam em atualizar a gente de suas nobres ocupações diárias. E isso acabou ali, com o curtir, e acabou para sempre. Ele não previu que, ao introduzir essa ferramenta, ele tinha criado também um sinal de status. Postagens com mais curtidas agora são, claro, melhores do que as com poucas curtidas. Se a sua postagem tem 0 curtidas, ninguém gostou do que você postou e talvez as pessoas não gostem de você. Mais curtidas do que a postagem do seu cunhado significa que você é a melhor pessoa do mundo. O curtir deu uma métrica para separar um conteúdo do outro e separar um criador de conteúdo do outro. Bem depois, toda a mudança de status poderia ser curtida também. Foto nova, mudança de emprego, casamento, tudo virou um conteúdo a ser curtido e usado como métrica de avaliação do quanto seus seguidores gostaram da sua mudança. Assim, estavam dadas as condições para criar a geração mais ansiosa do planeta Terra. Justin Rosenstein não gostou muito do que inventou e deletou suas redes sociais, e hoje ele prega como um doido em cima do caixote na praça que devemos abandonar toda a vida cibernética. É uma pena que ele precise da internet para fazer isso. Já no Facebook não houve arrependimento, ao contrário, houve aperfeiçoamento. Com curtir agora você poderia separar os deuses dos ratos. Mas mesmo assim, o feed era cronológico.
mostrando as postagens por data e não por relevância. Era preciso algum mecanismo, alguma mágica, algum grimório antigo que pudesse escolher e mostrar para as pessoas aquilo que elas querem ver, sem a parcialidade do ser humano e sem a necessidade de que aquilo seja cronológico. Entra aí o algoritmo. Poucas pessoas realmente sabem como ele funciona, o que dá uma aura de artefato pagão proibido. Mas todo mundo gosta de prestar sacrifícios no altar desse Deus desconhecido. O objetivo do algoritmo é decidir o que é relevante para você com base naquilo que você viu. Ele pressupõe que você quer mais daquilo que você gostou. Ele quer mostrar para você conteúdos relevantes, que te façam ficar mais tempo na plataforma para apresentar mais anúncios, para assim você comprar mais coisas. A sua missão final é justamente fazer você viver lá, como o metaverso está aí para dar um trailer das últimas consequências desse jogo, consumindo e produzindo conteúdo para toda a eternidade. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Mas o que afinal é conteúdo? Se você está com a terapia em dia, podemos considerar que o que Homero, Picasso ou Thomas Mann faziam não era conteúdo, ao menos na maior parte do tempo. E pelo menos eles não ficaram famosos porque eles produziram grandes conteúdos, clássicos conteúdos. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Eu sou uma das poucas pessoas que defendem que conteúdo é a mesma coisa que anúncio. O meu argumento é de que ambos têm a mesma natureza transacional. É um processo. É algo que fazemos para produzir um resultado. A pessoa que faz conteúdo não está interessada no conteúdo, mas no resultado que o conteúdo vai trazer. O conteúdo é um mero procedimento que ela precisa fazer para obter a ação desejada. Se isso é com textos, ou reels, ou lives de NPC, tanto faz. O importante é que o conteúdo quer algo de você. E é por esse algo, o quanto ele consegue trazer de retorno, é que ele é avaliado. E não se ele é bom ou não. O criador de conteúdo profissional não está tão interessado em fazer um bom conteúdo quanto está interessado em fazer você gerar um bom feedback, com curtidas, comentários e, nos melhores casos, dinheiro. No final, é isso que determina um bom conteúdo, a resposta pública. Por isso, se ele for bonzinho e seguir as regras, os deuses da plataforma vão recompensá-lo com uma colheita farta. Até aí, honestamente, nada de errado. Eu já fiz conteúdo para mim e para os outros com essa intenção transacional. Como vamos ver daqui a pouco, eu acho que é até uma necessidade mesmo para quem quer mais do que só conteúdo e dinheiro. Mas eu não acho que você deve confundir conteúdo com obra, que é a razão deste ensaio. E por causa disso, entender a diferença entre essas duas coisas é que, na minha opinião, depende a saúde mental, financeira e espiritual da maior parte dos criadores de conteúdo que querem um pouquinho mais do que só ganhar dinheiro. O meu problema é com o mau conteúdo. O conteúdo disfarçado de boas intenções, cheio de terrorismo emocional. Porque o conteúdo, sendo um processo, cria uma visão de mundo. Nessa visão do mau conteúdo, todo mundo está produzindo conteúdo e todo mundo tem sempre algo a vender. Segundo eles, todos nós estamos à venda. É assim e para isso que serve um conteúdo, que, na minha opinião, é um mau conteúdo e uma má visão de mundo e do ser humano. Pode ser que seja verdade, mas essa perspectiva cria um mundo mais difícil para todos nós. Um em que os bons e maus fazem a mesma coisa pelos mesmos motivos. É um mundo assombrado pelo cinismo. E eu acho que essa é uma das características do mau conteúdo. O mau conteúdo é cínico e diz para você que está tudo bem ser cínico também, porque esse é o jogo.
Não há nada lá fora além de ser mais esperto do que os outros e tomar o dinheiro deles antes que eles descubram o nosso disfarce. Por isso, eu acredito que um mau conteúdo tem as seguintes características. Primeira, ele tem uma autoridade aparente. No mau conteúdo não existe nem eu acho. Eles usam frases como o copywriting é, ou o jeito certo para você fazer isso é, ou você não precisa aprender isso para. Quando, na verdade, eles querem dizer, na minha opinião, na minha experiência, eu acho que. Eles nunca dizem isso, porque isso pode comunicar uma pessoa com pouca confiança. E pessoas que demonstram pouca confiança não se tornam líderes ou ídolos. Claro que se o tempo todo a pessoa disser eu acho, vai ficar chato de ler. Mas você vai notar nessas pessoas como é frequente o uso dessas frases para dar uma autoridade que elas não têm num assunto que elas não dominam, simplesmente removendo o eu do conteúdo. Elas precisam soar como autoridades. Daí, por exemplo, a invenção de métodos com nomes mais ou menos científicos, do tipo o método X3 para você conseguir mais clientes, que são apenas mecanismos de marketing. Eles precisam parecer especialistas para se tornarem especialistas, porque os verdadeiros especialistas sabem que nenhum método pode funcionar o tempo todo para todas as pessoas. A segunda característica é o metaconteúdo. É aquele tipo de conteúdo que tem como objetivo apenas falar sobre como o outro conteúdo é importante. Conteúdos do tipo, o que você pode aprender com a derrota do Brasil na Copa do Mundo? Ou, o que eu aprendi com... Aí você coloca, fulano importante que tem a audiência que você quer. São metaconteúdos. Ele é o tipo de conteúdo mais vampiresco da internet, porque a pessoa não cria um conteúdo novo ou uma explicação melhor para o porquê de aquele assunto ter ganhado fama. Não, ela quer apenas se aproveitar de qualquer coisa que naquele momento capture a atenção das pessoas e colar o seu rostinho no canto da tela, muitas vezes sem qualquer relação com quem ela quer ser na internet. Simplesmente porque é conveniente, porque está na moda e ela quer surfar nesta onda. Ela não tem nada relevante para dizer sobre o assunto, ela só quer ser encontrada. A terceira característica é o desinteresse aparente. É uma autopromoção disfarçada. Sabe aqueles conteúdos que te prometem ensinar algo, mas daí lá para o final do vídeo você não aprendeu muita coisa e você descobre que ele só dá a solução verdadeira no curso e você precisa comprar para saber qual que é a solução final? O conteúdo ali não foi feito para te ensinar nada, mas para te vender algo. Ele, de propósito, calculou a dose exata para te deixar ansioso com a irresolução do problema. Nas caixinhas de pergunta no Instagram, isso é clássico. A pessoa começa a falar de um problema como se fosse a coisa mais importante na história da humanidade. E você fica pensando, quem vai nos salvar dessa calamidade horrível? E, quão conveniente é descobrir que é o mesmo influenciador quem traz e quem dissipa a peste. Muitas vezes essas pessoas criam polêmicas e expressam opiniões de um jeito vago e sem contexto, porque sabem que isso vai gerar comentários e dúvidas. Não tenho nenhum problema com pessoas que vendem seus cursos, tá? Nem com quem diz que essa solução só pode ser resolvida no curso, porque muitas vezes essa solução pode ser difícil, pode ser ampla, pode exigir mais tempo. O problema é que o mau conteúdo, ele te engana, dizendo que você pode sim resolver esse problema com o conteúdo que ele está apresentando. Então, por exemplo, se o conteúdo for como fazer 100 mil reais com mentorias com esses 3 passos simples, ele não vai dar os 3 passos simples, mas ele vai simplesmente apontar. Primeiro você tem que fazer isso, em seguida você tem que fazer aquilo e por final aquilo outro. Mas é impossível que qualquer pessoa, apenas seguindo o que está naquele vídeo, consiga obter isso. O vídeo é calculado para que você não consiga fazer isso, porque do contrário, destruiria o negócio do influenciador, que é provavelmente vender métodos de venda, cursos de vendas de mentorias. Então você descobre que não é nada simples e a pessoa só criou o carrossel para fingir que vai resolver esse problema para você.
A quarta característica é que o mau conteúdo é escorregadio. O único propósito do conteúdo é fazer você assistir até o final. Como você sabe, as plataformas como esta aqui vivem de propagandas e dependem de que as pessoas fiquem bastante tempo nelas. Como que elas vão ficar bastante tempo nelas se não houver conteúdo fáceis de consumir e por horas a fio? Essa característica do mau conteúdo é cheia de truques para fazer com que a outra pessoa se vicie. E você pode notar a quantidade de promessas de marketing dizendo para as pessoas se viciarem no seu conteúdo, né? O que me leva a pensar se é hora de começar a chamar esses influenciadores de narco-influenciadores. Em geral são parágrafos curtos, muitas transições, frases que não fazem o menor sentido, memes a cada 2 segundos, é o tom de voz de YouTube, que inclusive é um termo técnico. E outras coisas que quando você termina o vídeo, se você pensasse um pouco antes de passar para o próximo, você se perguntaria, mas o que aconteceu aqui? O que eu aprendi? O que eu fiz com o meu tempo? O que esse cara quis dizer? A pessoa não vê o vídeo todo ou lê o texto porque algo realmente interessante foi dito, mas porque você, por meio de truques da atenção, fez com que ela chegasse ao final. Você fica feliz porque as pessoas terminam o vídeo. A plataforma fica feliz porque as pessoas terminam o vídeo e podem fazer mais anúncios. E as pessoas talvez até fiquem felizes porque terminaram o vídeo e têm aquela sensação de que elas terminam o que elas começam. Mas certamente elas não ficarão felizes quando virem quantos vídeos sem o menor sentido elas assistiram nos últimos anos e o quanto eles agregaram à vida delas e vão calcular o quanto tempo elas perderam para sempre. E o TikTok talvez seja o melhor exemplo disso. E a última característica do mau conteúdo é a falta de cuidado artístico. O mau conteúdo nem tenta ser bom. Não existe nenhuma intenção para subverter o meio, ou oferecer alternativas, ou mesmo até reclamar do meio. Não existe nenhuma insistência em querer tornar um novo formato conhecido. Eu nem me lembro de ter visto alguém abertamente anti-algoritmo, propositadamente fazendo tudo ao contrário. Não há nem cuidado e nem uma violência contra o algoritmo. O conteúdo é apenas ok. Não há nenhuma tentativa de ter uma posição pessoal levemente contra a corrente. Há apenas uma sujeição ao meio, uma obediência ao meio. É o jogo, como dizem. Você gosta porque parece com tudo que você já viu, mas com um rosto e uma cor diferente. No fundo, num teste cego, seria impossível separar o joio do trigo. E é por isso que é um conteúdo que envelhece muito mal. Nem para repostar serve. Daqui a alguns meses não faz nenhum sentido assistir aquilo. Não havia ali nenhum outro propósito a não ser preencher um dia com uma imagem, um texto, um vídeo. Você deve ter notado que a maior parte desse mau conteúdo, além de poder ser identificado no próprio texto ou vídeo, ou qualquer coisa que seja, é uma questão de escolha, é uma intenção. O criador escolheu fazer as coisas dessa forma porque lhe pareceu uma decisão mais segura para crescer. Ele não é obrigado a fazer conteúdo dessa forma, mas é o único jeito que ele conhece, porque é isso que o povo quer, ele acha. Em troca disso, eles estão dispostos a abrir mão de tudo, até de fazer algo bom para os outros. E sabe, as pessoas não são tão idiotas assim. Elas sabem quando vem alguém que está no mínimo se esforçando para fazer algo diferente. Elas podem dizer até, os textos são longos, eu tenho que rever esse vídeo para entender o que esse cara está dizendo. Mas elas sentem que estão diante de uma presença mais sólida, de alguém que não cede com facilidade, alguém que além de conteúdo está construindo uma obra. E é disso que vamos falar agora. Quando eu tinha uma banda, nós sempre tínhamos CDs e camisetas para vender. É uma parte chata para o artista, mas também necessária. Se você acha que seu artista favorito não faz isso, é porque o setor de marketing está fazendo isso por ele. Não se iluda. Você acha que o show era o conteúdo para vender camisetas e CDs?
Os marqueteiros de hoje acham que sim. Eu discordo sem nenhum respeito de todos eles. O show era a nossa obra. Isso é muito importante. Nós não fazíamos músicas para vender CDs e camisetas. Nós fazíamos músicas porque queríamos criar algo importante, ao menos para nós mesmos. Para sustentar essa obra é que vendíamos CDs e camisetas. Inclusive trabalhávamos em outros empregos porque rock não dá muito dinheiro no Brasil. Você entende a diferença? Pense no omakase. O omakase é um especialista que te guia por novos sabores da culinária japonesa e te ensina coisas inesperadas sobre a história do que você está comendo. No rodízio não é assim. No rodízio, ele traz o que você quer em quantidades monstruosas até você se entupir e prometer de novo nunca mais fazer isso até o VR do mês seguinte. O rodízio é a produção de conteúdo. O omakase é a construção de uma obra. Ninguém lembra de quem fez as comidas de um rodízio, mas todo mundo se lembra do omakase. Antes de as livrarias e os sebos desaparecerem na última era do gelo, você também tinha essa figura do leitor mais experiente, que vendia e te ensinava ao mesmo tempo como ler melhor, descobrir autores que você não imaginava e contava histórias que a Amazon nunca será capaz de contar. Essas pessoas hoje viraram algoritmos. Também é comum na história dos artistas fazerem conteúdo para sustentar a sua obra. Na história recente de cineastas como Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola, você vê bem essa diferença. O Martin Scorsese fazia filmes de estúdio para pagar seus filmes autorais. Ele chamou essa estratégia de um para eles, outro para mim, que era basicamente a ideia de ceder aqui para ganhar ali. Para eles, esses filmes eram conteúdos. A finalidade desses filmes era financiar a sua obra. Por isso ele chama os filmes blockbusters hoje, como Os Vingadores e outras séries da Netflix, de conteúdo. E ele tem toda a razão nisso. O objetivo desse tipo de filme não é o filme, é vender a continuação, as camisetas, os brinquedos, os bonecos, o parque temático. Por isso não é segredo o lixo que esses últimos filmes da franquia se tornaram. Absolutamente inassistíveis. Piadas. O mais importante nessa história é que o Martin Scorsese sabia quando estava fazendo conteúdo e sabia quando estava construindo a sua obra. E ele abominava o mau conteúdo desses filmes de herói, que nem tentam ser bons. São filmes cínicos e só querem vender a próxima sequência. E eles só querem fazer isso porque o algoritmo diz que é assim que o povo quer. As pessoas querem ver mais do mesmo. A gente precisa lembrar que os dados vêm sempre do mesmo lugar, do passado. Então essas sequências acham que você nunca vai crescer, você sempre vai querer ver as mesmas coisas que você já viu. Então, quando alguém disser que é criador de conteúdo, você deveria se perguntar: criando conteúdo para quê? O seu conteúdo está sustentando qual obra sua? A maior parte dos gurus não tem nenhuma obra. Eles são famosos por gerarem em nós a vontade de ser como eles. Se você pensar até naqueles que alegam ter alguma obra educacional, você vai voltar de mãos vazias se procurar as obras. Nem os slides do próprio curso são eles que fazem. Seus livros são escritos por ghostwriters, e eu mesmo já escrevi alguns. Eles estão no negócio do engrandecimento pessoal, como diria o Gary Halbert. Se você não se importa em fazer conteúdos cada vez mais degradantes, mais curtos e mais fáceis para ter cada vez mais pessoas menos exigentes, gastando cada centavo nos seus produtos que poderiam ser um vídeo de 30 minutos e depois ver essas mesmas pessoas pedindo reembolso porque gostariam que fossem ainda mais fáceis, então seja apenas um criador de conteúdo. Idealmente, você não quer produzir conteúdo apenas, mas produzir uma obra. Uma obra é algo que você constrói e descobre ao mesmo tempo. É uma pergunta íntima e uma necessidade inexplicável de fazer certas coisas de um jeito específico.
o seu jeito. Você precisa gravar seus filmes, escrever seus livros, lançar seu aspirador de pó ou inventar um novo celular porque você sente que é a obra da sua vida. Ninguém está esperando isso de você. Ninguém pediu para você se esforçar tanto por isso. Você faz porque você precisa. E é isso que você quer trazer ao mundo. Um presente. Algo que fique em pé, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Não se iluda, porém. Para ficar em pé, você terá que produzir conteúdo também. Um para eles, outro para mim. Um bom conteúdo, pelo menos. Você vai ter que ceder sem se perder. Descer na lama sem se sujar. Nos seus melhores dias, talvez você até encontre um novo formato de conteúdo ou aperfeiçoe um antigo. Você precisa estar consciente de que o que você busca com esse conteúdo é sustentar a sua obra. Não se engane, nem engane os outros. Essas são as circunstâncias hoje para o intelectual, para o artista ou para o empresário criativo. Saber fazer e saber se autopromover. Isso vale até para os grandes como Elon Musk ou Steve Jobs. Ambos grandes vendedores de si mesmos. Você não pode ter vergonha de vender algo que custou tanto esforço para você produzir. Não precisa ser tímido com o seu sangue, nem com o de quem depende de você. Mas você vai ter que fazer o show e vender as camisetas sem se esquecer de que o propósito é o espetáculo. Logo, há esperança. E só ter essa consciência já vai te libertar. Conhecer a diferença entre esses dois domínios já vai te dar uma clareza que até então eu não vi ninguém se esforçar para dar. E essa é a natureza da obra. Repito, a obra é um presente. Ninguém me pediu para escrever esse texto ou fazer esse vídeo. Eu escrevi porque eu quis e porque eu precisava expressar certos problemas para que eles ficassem mais claros para mim e espero que para você também. Eu não peço nada em troca. Pensando bem, nem valeu a pena fazer esse tipo de esforço. Qualquer coach diria que eu estou investindo demais em algo que não vai dar nenhum retorno. Mas eu quero mais do que só dinheiro. Se você só ler ou ouvir e gostar ainda, é um bônus. Eu quero ser lido. Eu quero ensinar. Eu quero alcançar mais pessoas. Mas a indiferença não vai me impedir de continuar o que eu estou fazendo aqui. Porque essa é a minha obra. Agora é a sua vez de descobrir qual é a sua.